o desperdício de alimentos e a fome, uma realidade mundial. A fome é um problema que assombra grande parte dos habitantes do planeta. Em contrapartida, no mesmo século em que ela se faz presente, há também uma realidade extremamente diferente: o desperdício de alimentos. Aumentou-se a produção de alimentos por intermédio da ampliação da área plantada, ou pelo aumento de safras na tentativa de extinguir a fome. Mas essas técnicas, além de degradarem o ambiente natural, contribuem diretamente para a crise hídrica e ainda influenciam o aquecimento global. E a problemática principal persiste: a fome de milhares de pessoas. Feijão, só o feijão aqui, ó, com molho. Bota aqui no prato e aí nós vamos comer com farinha. O ciclo de desperdício de alimentos começa no campo, continua no transporte, na armazenagem e na comercialização, e termina na cozinha do consumidor. Enquanto isso, milhares de pessoas padecem na fome e na miséria, vivem com o fantasma da insegurança alimentar. Todos os dias, 1 em cada 8 pessoas vão dormir com fome. Em contrapartida, agricultores e empresários, como donos de sacolões, mercados e restaurantes, não sabem o que fazer com as sobras de sua produção. Boa parte desses tomates vai se perder. O desperdício chega a 30%, quase 1/3 de tudo que é produzido no campo. E os motivos estão relacionados principalmente ao descuido e à desinformação. Maria, por que esses foram tirados da esteira? Esses são de defeitos. Esse que trinca, né, cai e racha. Esses são de brocas. Esses aqui são trincados. Mesmo com pequenos defeitos assim, tem que tirar? Tem, porque ele fica com menos valor. Ninguém quer comprar? Ninguém quer comprar. Vale ressaltar que no Brasil, por exemplo, 26,3 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo anualmente. De fato, parte deste lixo gerado poderia ter sido utilizado, através do reaproveitamento de porções ainda nutritivas dos alimentos, saciando centenas de famintos espalhados pelo país e pelo mundo. O lixo por si só é um agravante ambiental, pois toda a matéria passará por degradação e produção de chorumes e gases, que aceleram o efeito estufa, impactando de forma negativa ao ambiente. Em fevereiro deste ano, por exemplo, ocorreu um acidente em Seropédica, um município situado no estado do Rio de Janeiro, envolvendo o vazamento de uma grande quantidade de chorume. Começamos a ver que por lado, pelas beiradas, brilhavam muito e o cheiro ardia nosso nariz. E nós percebemos que não era a água da chuva, tá? Ela veio junto com a água da chuva? Veio sim. Neste acidente, a vida da fauna e dos moradores do local foram comprometidas pelo derramamento de 100 mil litros do lixo tóxico, proveniente do Centro de Tratamento de Resíduos, onde está localizado o aterro de Santa Rosa, que recebe o lixo de Seropédica, Itaguaí e Rio de Janeiro. Além do chorume que vazou do Centro de Tratamento de Resíduos, esse córrego aqui recebe o esgoto das casas do bairro de Chaperó. O problema é que logo aqui embaixo, em toda a região, existe o aquífero Piranema, um imenso reservatório de água limpa que pode ter sido contaminado. A quantidade de lixo produzido revela uma das faces do desperdício de alimentos e evidencia os velhos hábitos inconsequentes de consumo. Geralmente se encontra carne, salsicha, leite, pão, açúcar, café, óleo, sabão, arroz, açúcar. Não vem nada vencido não, é cesta básica mesmo que eles colocam. Vem diretamente do mercado. Porém, na mesma proporção em que algumas pessoas descartam alimentos ainda em boas condições, outras são desprovidas do luxo de se alimentarem com fartura e dignidade. Chega bom, né? Muito gostoso. Uma delícia. Quer pedacinho? Para diminuir esse contraste, assim como já é feito em alguns locais do país,
Aqueles alimentos que não serão vendidos ou utilizados, mas possuem boas condições para o consumo, podem ser doados aos necessitados. Falta, porque tem muitas pessoas que não têm. Eu já passei na vida mesmo de ir na minha própria casa, não ter nada e ver os outros jogando fora. Faz muita falta. E ainda, com a finalidade de minimizar os impactos causados pela grande produção de lixo, é fundamental utilizar os alimentos de forma proveitosa, por meio do armazenamento correto em casa, planejando melhor as compras e aproveitando todas as propriedades oferecidas pelas frutas, folhas e vegetais, como explica a nutricionista Fernanda Gomes. Todas as cascas, sementes e talos das frutas, das verduras, elas podem ser utilizadas. Inclusive, a maior parte dos nutrientes encontram-se nesses locais. O desperdício não pode ser uma realidade onde a fome ainda existe. Além de revelar uma enorme discrepância social, causa grandes perdas econômicas e gera um impacto significativo nos recursos naturais, dos quais dependem a humanidade para se alimentar e sobreviver. Grandes mudanças do comportamento universal começam de forma simples, com o exemplo próprio. Como já disse Frank Feder, pensar globalmente é agir localmente.